Nesse vídeo, nós vamos aprender a configurar, a criar e configurar GPOs, Group Policy Object. O que são GPOs? GPO é um objeto de política de grupo, é um conjunto de configuração. E essas configurações eu posso aplicar tanto para usuários como para computadores, ou os dois. E essas configurações elas podem ser utilizadas para diversas finalidades. Por exemplo, definir padrões de segurança, personalizar a estação de trabalho, fazer mapeamento e direcionamento de pastas. O Windows Server 2012 possui milhares de novos templates, de novas políticas e templates. Nós podemos usar também no Windows Server 2012 o Starter GPO. O Starter GPO é um modelo administrativo pré-configurado. Eu posso pré-configurar determinada GPO e aplicar essa GPO já com essas configurações. Eu posso exportar para um ponto .cab ou também posso depois importar utilizando o Group Policy Management. Você pode criar os seus próprios objetos de política de grupo, fazer as suas pré-configurações e exportar essas informações para utilizar em outros ambientes. Isso nós fazemos com o Starter GPO. Link de GPO. As políticas de grupo são aplicadas na seguinte ordem. Primeiro, ao computador local. Segundo, vem as políticas do site. Depois, as políticas do domínio. E, por último, as políticas das unidades organizacionais. Se você possuir alguma política de grupo configurada e que é conflitante, vale a última aplicada. Então, digamos que você tem uma política de grupo, por exemplo, que define o papel de parede e ela vale para o domínio. E você configura uma outra política numa GPO que também configura o papel de parede. E essa política você vai fazer o vínculo, né? Você vai linkar essa nova GPO a uma OU. Então, o que vai valer é a última aplicada. No caso, a política da OU. Claro, você ainda pode fazer configurações, por exemplo, de bloquear a herança para determinadas unidades organizacionais, ou também de fazer, utilizar a opção Enforced para determinadas GPOs. A opção Enforced, ela faz com que essa política seja aplicada por padrão em todos os níveis abaixo dela. Um dos novos recursos do Windows Server 2012 é a capacidade da gente poder fazer a atualização de GPOs remotamente, utilizando o command-let invoke GPO update. Para isso, basta que eu tenha os sistemas operacionais Windows Server 2012, 2008, 2008R2, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. E aí você pode fazer o agendamento de atualização utilizando esse command-let, o invoke GPO update. Central Store é utilizado em ambientes grandes, onde nós podemos armazenar num ponto único todos os arquivos ADMX e ADML. Isso facilita bastante a edição e todos os administradores vão poder usar o mesmo conjunto de configurações de policy. Fica armazenado no Sysvol e deve ser criado manualmente. Se eu tiver o Windows Vista em diante, ele é detectado automaticamente pelos sistemas operacionais. A pasta que contém hoje os ADMX fica em C2.Windows Policy Definitions. Vamos fazer algumas configurações para aprender um pouco mais sobre GPOs. Nesse meu Windows Server 2012, eu vou criar uma Central Store. Para isso, eu vou criar uma pasta no Sysvol, o nome do nosso domínio, Policies, e eu vou criar uma pasta aqui chamada Policy Definitions. Em seguida, eu vou copiar todo o conteúdo da pasta Windows Policy Definition. Se a gente abrir agora o Group Policy Management, no Group Policy Management nós podemos fazer as configurações do Starter GPO, clicando em Starter GPO. Eu já possuo algumas GPOs pré-definidas, eu posso criar uma nova que será um modelo de GPO. Nós podemos editar esse modelo de GPO e fazer configurações como, por exemplo, proibir acesso ao painel de controle. Esse modelo de GPO que eu acabei de criar, eu posso utilizá-lo para criar uma nova GPO, por exemplo, em São Paulo, e utilizar esse modelo de GPO que a gente acabou de criar. Agora, no Group Policy Management Console, eu vou criar e configurar uma GPO com uma política de segurança e uma política de bloqueio ao painel de controle. Eu vou criar essa GPO na minha unidade organizacional Federation. Então, com o lado direito, vou selecionar a opção criar uma GPO nesse domínio e já linkar aqui. Vou fornecer um nome para essa GPO. Não vou usar nenhuma GPO Starter. Eu acabei de criar e vincular uma GPO, porém ela não possui configurações, ela não tem configurações nenhuma. Eu vou então clicar com o lado direito e editar essa GPO. Vou fazer uma configuração de Windows Settings, Security Settings. Eu vou fazer uma configuração de segurança, onde eu vou mostrar uma mensagem para os usuários que vão efetuar logon.
Esse era o título e vou configurar o texto. Apenas usuários autenticados. Um exemplo, apenas um exemplo. E eu também vou fazer uma configuração onde eu vou fazer um bloqueio. Por exemplo, em Policies, Administrative Templates, painel de controle, nós podemos proibir acesso ao painel de controle. Uma outra configuração que nós podemos fazer para os usuários é o de mapeamento. Por exemplo, eu quero mapear o Drive para todos os meus usuários que receberem essa GPO. Então, eu vou clicar com o lado direito dentro do Preference e criar um Drive mapeado. Na ação, nós podemos criar, substituir, atualizar ou excluir. Eu vou criar agora. A localização, sempre reconectar. Vamos usar uma letra específica, a letra K. Não preciso definir quem é que vai fazer conexão. Todos os usuários vão poder usar a sua credencial. Vou clicar em OK e nós acabamos de criar aqui um Drive mapeado para todos os usuários que receberem essa GPO. Então, nessa GPO nós temos políticas de computador e políticas de usuário. E vou testar essa GPO. Veja que logo de início nós já temos a mensagem, atenção, apenas usuários autenticados. Vamos clicar em OK e vamos efetuar logon. Eu vou fazer o logon com o usuário do domínio, que é o Spock, com a senha password. Ele vai receber todas as políticas. Vamos fornecer uma senha nova. Ok, o usuário agora já fez o seu logon. Nós vamos acessar o desktop para visualizar se ele recebeu a pasta compartilhada que escolhemos com a letra K. Olha aqui, a pasta documentos compartilhada. Outra configuração que nós fizemos é o bloqueio ao painel de controle. Essa operação foi cancelada devido às restrições de políticas que nós criamos. Nesse vídeo nós vamos aprender a configurar as políticas de segurança. A segurança de sistema é mais fácil de ser gerenciada se a gente dividir em camadas. Por exemplo, a camada de dados. Nós podemos utilizar na camada de dados recursos como a Access Control List, ACL, permitindo, por exemplo, o controle de acesso a arquivos através do NTFS. Podemos também proteger dados utilizando o Encrypt File System. Para todas essas camadas, a gente pode fazer a utilização de templates de segurança para fazer a aplicação através de GPO ou através de um computador local. Os modelos de segurança que nós podemos criar, os Security Templates, permite que a gente crie políticas para contas e aí a gente pode fazer a configuração de políticas de senha, de bloqueio de conta. Em Local Policy, nós podemos fazer as configurações de auditoria, direitos do usuário, opções de segurança. Podemos controlar os logs de eventos, criar e gerenciar grupos restritos, podemos fazer configuração de serviços, do registro e até mesmo definir permissões através do No File System. Esses templates, Security Templates, nós podemos utilizá-lo através da linha de comando, com o comando ckedit, ou através do Snap-in Security Templates, como está até no print screen da tela, ou usando o Security Configuration Wizard, Group Policy, ou podemos baixar e utilizar o Security Compliance Manager, uma ferramenta específica para o gerenciamento e distribuição de Security Template. Algumas configurações básicas de segurança eu enumerei aqui. Por exemplo, não exibir o nome do último usuário que efetuou o logon, renomear a conta do administrador e do guest. Você pode restringir o acesso a dispositivo, por exemplo, USB, a flop, habilitar a auditoria, acesso a arquivos, auditoria de logon. Depois nós temos a área de configuração de direitos do usuário, que estão relacionados à segurança também, como por exemplo, adicionar estações ao domínio. Quem que pode fazer logon local, quem pode desligar o sistema, ou até mesmo quem pode desligar o sistema remotamente. Essas configurações nós podemos fazer utilizando os modelos de segurança. Um outro recurso que com certeza você será cobrado no exame é a respeito do AppLocker. Ele possui novos recursos e novas extensões. Então a gente vai poder controlar, e eu vou até fazer aqui na demonstração, como bloquear, por exemplo, o acesso a determinados aplicativos. Aqui a gente pode usar um exe, script, arquivos do Windows Installer. Ele está bem mais fácil de se trabalhar. Vamos fazer na prática para entender melhor. Eu estou usando aqui o meu computador, que já está com o Group Policy Management aberto. Eu vou editar uma política que a gente já começou a trabalhar, é a política do MVA. Vou clicar com o lado direito para editar essa policy e eu vou fazer a configuração do AppLocker. Vou expandir Policy dentro de Computer Configuration, Windows Settings, Security Settings e Security Settings. Nós vamos em Application, Control Policy, vamos expandir aqui do lado esquerdo o Application Control Policy, AppLocker. Eu vou fazer aqui um bloqueio de um executável. Vou clicar com o lado direito e vou criar uma nova regra. Nós temos um assistente que vai nos ajudar a controlar o acesso a arquivos, a executáveis.
variáveis. Eu vou clicar em Next, posso escolher entre permitir e negar, eu gostaria de negar o acesso para todos. E aqui nós podemos escolher entre Publisher, a gente seleciona aqui nesse caso uma aplicação, Path, que seria um caminho, todos os arquivos nesse caminho, e File Hash, que seria baseado no hash de um arquivo. Eu vou escolher Publisher, vou clicar em Next, o arquivo em execução que eu gostaria de utilizar vai ser o arquivo do Windows NT, que está em acessórios WordPad. Vou clicar em Next, não vou adicionar nenhuma exceção, vou clicar em Next e em Create. Vou clicar aqui em Yes para ele criar essa nova regra padrão e OK, agora nós temos uma regra de bloqueio do WordPad. Usando o Windows Server 2012, eu vou carregar o MMC e vou adicionar um console. É o console do Security Templates. Aqui em Security Templates, nós podemos criar um novo template, um nosso modelo, e fazer as configurações necessárias. Por exemplo, direitos do usuário, podemos configurar Change the System Time e adicionar o grupo Everyone. Security Options, podemos fazer as nossas configurações de segurança, como por exemplo no Interactive Logon, não mostrar o nome do último usuário que efetuou o logon na máquina. Após fazer essas configurações, nós podemos salvar esse template como nosso modelo específico. Esse modelo de segurança que nós acabamos de salvar pode ser importado utilizando o Group Policy Management. Nós podemos criar uma nova GPO. E editando essa GPO, nós podemos clicar sobre Security Settings e importar uma política que a gente acabou de salvar. Essa nova política contém as configurações de segurança que nós já definimos. No Default Domain Policy, clicando com o lado direito e editando, nós podemos fazer as configurações dentro de Computer Configuration, em Windows Settings, Security Settings, configurações de política de conta, por exemplo, política de senha, onde por default ele já traz que o histórico de senhas são as últimas 24 senhas que ele lembra, o máximo de idade da senha, de quanto em quanto que ela expira, é a cada 42 dias, o mínimo de quanto em quanto tempo o usuário pode mudar a senha, apenas um dia, o tamanho mínimo da senha é 7 caracteres, a senha deve ser complexa e armazenamento de senha usando criptografia reversa está desabilitado. Essas configurações devem ser utilizadas apenas no Default Domain Policy e é uma política de senha apenas para todo o domínio. Ou você pode fazer o seguinte, você pode utilizar o Active Directory Administrative Center, expandir o domínio contoso, expanda o seu domínio. Em System, nós vamos editar Password Settings Container. Aqui eu vou criar um Password Settings Object, um PSO. Uma política de senha específica que eu vou aplicar a usuários e grupos. Eu vou fornecer um nome de senha simples. Vamos fornecer um valor para ter precedência sobre a atual política de senha. E aqui a gente pode fazer as novas configurações, como por exemplo, apenas 6 caracteres, lembrar apenas as últimas 3 senhas. O usuário pode mudar a senha a cada um dia e a senha expira a cada 120 dias. Não precisa ser complexa. Nós podemos adicionar agora mesmo a um usuário ou grupo ou apenas clicar em OK e nós já temos uma PSO, Password Settings Object, criado dentro do nosso PSC, o Password Settings Container. No momento que você quiser aplicar essa política para um determinado usuário, basta clicar com o lado direito sobre o usuário e aplicar diretamente um Password Settings. Windows Firewall with Advanced Security. Ele vem habilitado por padrão no Windows Server 2012. Ele é um firewall stateful que permite ou bloqueia o tráfego de acordo com as configurações que nós vamos definir. Nós podemos criar regras de entrada e de saída, regras de segurança de conexão, afinal ele também vem com o IPsec integrado, permite importar ou exportar as políticas. As configurações que eu posso fazer diretamente no Windows Firewall, eu posso fazer também através de GPO. O Windows Firewall vem com 3 perfis. Public, quando eu estiver conectado numa rede pública que não é confiável. Private, somente quando eu estiver atrás de um firewall, e Domain, quando ele detectar que eu faço parte de um domínio. Podemos configurar também o IPsec através do Windows Firewall. São várias configurações que nós podemos fazer. O isolamento é uma regra de isolamento baseada em credenciais. Server to Server, que é uma regra entre servidores específicos. Túnel, uma regra de túnel quando você vai fazer uma conexão entre 2 servidores através da internet. E o Custom, quando a gente quiser personalizar as conexões entre 2 ou mais pontos. Usando o Windows Server 2012, eu vou abrir o Group Policy Management e eu vou criar e linkar uma GPO na minha unidade organizacional SP. Vou fornecer um nome para minha GPO e vou editar. As configurações de firewall em GPO nós fazemos em Policy, para Computer, Windows Settings, Security Settings, Windows Firewall.
Podemos configurar o estado do firewall clicando em Firewall Properties e definindo seu estado, que está não configurado. O padrão é ON e uma vez habilitado isso no domínio, todos os computadores sempre vão estar com a sua política de firewall definida como ON para todos os perfis de domínio, private e public. Podemos configurar regras. Podemos criar uma nova regra de entrada para programa, porta, pré-definido ou custom. Podemos escolher para uma determinada porta. Vamos escolher TCP e utilizar a porta 80. Podemos permitir a conexão se for segura, e aí devemos fazer uma configuração de segurança ou bloquear o acesso a essa porta. Vamos escolher Block e eu escolho em qual domínio que se aplica, em qual perfil que se aplica. Nesse caso, eu vou deixar aplicado apenas ao perfil Public. Nesse caso, nós temos uma regra que faz o bloqueio da porta 80 apenas no perfil Public. Essa é uma regra de entrada. Podemos criar regra de saída ou podemos também criar conexões de segurança. Conexões de segurança permite eu fazer isolamento, autenticação, server-to-server, túnel ou custom. Isolamento, nós podemos criar restrições de conexão baseado em determinados critérios, como por exemplo, apenas servidores que fazem parte do meu domínio ou computadores que fazem parte do meu domínio. Quando eu gostaria que acontecesse a autenticação para inbound e outbound, o método de autenticação eu vou escolher o por computador, Kerberos. Assim, somente computadores que fazem parte do domínio que podem se comunicar. Eu escolho em qual perfil que se aplica, clico em Next e clico em Finish. Eu vou clicar com o lado direito e vou criar uma nova regra. Dessa vez eu vou criar uma regra do tipo Server to Server. Vou autenticar as conexões entre os computadores da minha rede. Eu posso escolher de qual computador para quais computadores. Nesse caso eu vou escolher de qualquer servidor para esse endereço IP. No caso, o endereço IP dessa máquina, que é 192.168.1.254. Vou clicar em OK e vou clicar em Next. Vou selecionar a opção Require, não solicita, requer autenticação para entrada e para saída. O método mais eficaz e mais seguro seria usar certificados de computador. Porém, nesse caso, eu vou clicar em Advanced e eu posso customizar. No primeiro método de autenticação, eu vou adicionar Computer Kerberos. Basta que o computador esteja no domínio para que ele possa se autenticar. Poderíamos também definir uma palavra-chave, uma palavra secreta, porém ela fica armazenada em modo texto. Vou clicar em OK, vou clicar em Next, vou deixar marcado todos os perfis. Em Next eu vou fornecer o nome, regra de autenticação, clico em Finish e acabamos de criar uma regra de autenticação. Claro, essas duas regras eu criei apenas para demonstrar, todas dentro da mesma política. Geralmente a gente faz isso separadamente.